alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos hoje juntos na nossa aula número 5 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Os bairros são diferentes, é o nosso tema de hoje, que tem como objetivo identificar as características do bairro em que vive, perceber que o espaço geográfico está o quê? Em constante transformação, identificar as mudanças e as permanências ocorridas na paisagem do bairro e reconhecer as ações do ser humano ao longo do tempo, responsáveis pelo quê? Pelas transformações ocorridas na paisagem. Isso aí. Então, os bairros são diferentes. Alguns bairros são parecidos, mas com certeza não são iguais. Existem bairros onde há muitas ruas, casas e prédios. Também há bairros com poucas casas e muitas o quê? Plantações. E há ainda muitos outros bairros, um diferente do outro. Vamos conhecer alguns bairros? Vamos lá? Bairros residenciais. O que é isso, professora? São aqueles em que há predomínio do quê? De residências, podendo ser casas térreas, sobrados e até condomínios, né? Onde existe o quê? Várias casas. Então, nesses locais, há pouca presença de comércio, cria-se neles o quê? Uma identidade, pois a população compõe uma comunidade que frequenta o quê? Diariamente lugares comuns e possui necessidades comuns também. Vejam só. Aqui nessa imagem nós temos o quê? A vista do distrito Joatama, no município de Quixadá, no estado do Ceará. Essa foto foi tirada em 2015. Então aqui, né, um bairro residencial, né, ó, um condomínio. Temos o quê? Podemos observar muitas casas, muitas residências. Então ali é um lugar onde as pessoas, né, moram, não vai ter muito comércio, lojas, essas coisas. Fica mais destinado o quê? A casa e moradia mesmo. Então, os bairros residenciais estão o quê? Espalhados por onde? Pela cidade, isso aí. E cada um apresenta o quê? As suas particularidades, né? Então, cada um tem a sua coisinha ali, né? Específica. Então, o que acontece? Esses podem o quê? Ser mais ou menos populosos. Então, temos bairros maiores, né? Por exemplo, aqui na nossa cidade tem alguns bairros que são grandes e outros que são o quê? Menores, né? E, então, eles podem ser tanto maiores ou menores de extensão, de espaço, como também pode ser maiores ou menores do que? De população. Um exemplo que eu dou para vocês, que daí não se encaixa em bairro, né? Mas se encaixa em cidade. Vocês sabiam que a nossa cidade vizinha aqui, de São Bento do Sul, a cidade de Campo Alegre, em extensão territorial, né? De território, ela é maior que São Bento do Sul? Verdade! Porque lá existe o quê? Muita área rural, muita área de interior. Porém, a nossa cidade aqui de São Bento do Sul tem uma população muito maior do que a de Campo Alegre, né? A nossa população sempre gira em torno de 80 e alguma coisa, né? 1000 habitantes, e o deles lá fica em torno de 6, 8, se eu não me engano, 1000. Então, é bem reduzido. Viram só a diferença? Mas o quê? Então, aqui, continuando, esses podem ser mais ou menos que outros, né? Como a prof. havia falado. Então, maiores ou menores de território, né? Que outros, mais arborizados ou menos que outros. O que é isso? Arborizados. Então, que tenham, né?
mais árvore, mais verde, mais plantas, né? Plantação não seria, mas então mais jardins, praças do que outros, né? Mais próximos ou distantes do que? Dos grandes centros que outros, né? Então nós temos bairros aqui que ficam bem próximos ao centro da cidade, mas temos bairros que ficam mais distantes do centro da cidade, como por exemplo, Serra Alta, Rio Vermelho, Dona Francisca, Mato Preto, Lençol, né? São alguns exemplos de bairros que o quê? Que ficam mais distantes do centro, né? Enquanto temos outros que ficam mais próximos. Por exemplo, Colonial, 25 de Julho, certo, amigos? E bairros mistos, o que são? São aqueles caracterizados pela presença de residências, comércios e indústria no mesmo local. Além disso, em bairros mistos encontramos o quê? Diferentes tipos de classes sociais, podendo observar então o quê? Favelas e casas de classe média no mesmo local, né? Então tem o quê? Tem uma diversidade o quê? Bem grande, né? Bairros rurais, o que é isso? Então, o bairro rural é um bairro localizado onde? Em uma cidade na qual a maior parte de sua área é ocupada pela zona urbana, sobressaindo-se o quê? Como um bairro em potencial metropolitano de urbanização, né? A suburbanização e às vezes o que? A gentrificação, caso possua o que? Potencial turístico e imobiliário, né? Mas assim, resumindo então, esse nosso exemplo aqui é mais ou menos como a prof falou do caso, né, de Campo Alegre. É uma cidade turística, né? Não tem muitas construções, eles tem como preferência, então, manter toda aquela área rural, né? Então, grande parte da população de lá vive no quê? Em bairro rural, na área rural. Bairros industriais, o que são isso, então? São aqueles que predominam o quê? Indústrias e fábricas, por necessitarem o quê? De áreas maiores e por vezes produzirem não só poluição, como também muitos ruídos, né? Esses bairros encontram o quê? Em regiões mais periféricas das cidades. Muitas vezes em seu entorno ali estão bairros resididos então pelo quê? Pelos trabalhadores das indústrias, né? Nem toda cidade existe bairros industriais. Mas vejam só, que interessante aqui, né? Nós temos esse bairro industrial. Então, o que acontece? Se concentra ali, né? Porque, querendo ou não, as indústrias acabam transmitindo, né? A poluição, né? Então, tem a questão da produção de poluição, mas também tem a questão dos ruídos, né? Porque as empresas e indústrias fazem muito barulho, né? Tem o barulho excessivo. E, consequentemente, então, o que acontece? As pessoas que trabalham nessas indústrias optam, então, pelo quê? Por morar nas proximidades desses bairros, porque fica mais próximo ao quê? Ao seu local de trabalho. E os bairros comerciais são o quê? São constituídos principalmente pelo quê? Pelo comércio, né? As ruas desses bairros são o quê? Repletas de lojas, de roupas, brinquedos, materiais de construções, eletrônicos ou do que? De estabelecimento como padarias, açougue, frutarias, salões de beleza, entre outros, né? Aqui na nossa cidade nós podemos observar o que? O bairro central, né? Que é assim, né? Que tem muitas lojas que você anda, né? No calçadão ali, né? Anda pela região central, você vê lojas, vê mercado, vê salão de beleza, vê de tudo um pouco, né? Então, em cidades maiores, outras cidades também, isso é o quê? É bem comum de ter o quê? Os bairros, né? Comerciais, onde se concentra essas utilidades que nós acabamos de ver. Então, devido à existência
desses comércios, os bairros comerciais tendem o quê? A ser bastante movimentados, né? Porque imagina, eu moro num bairro onde não tem nada, eu preciso me deslocar para outro, né? Que nem aqui no nosso caso, para o centro para fazer tal coisa. Então, isso não é só comigo, são com várias outras pessoas, né? Aí na sua casa, na sua família. Então, os centros das cidades costumam o quê? Ter os bairros desse tipo, né? Que foi o que a prof acabou de falar. Mas eles o quê? Podem ser encontrados em diversas regiões também, né? O comércio localizado no centro das cidades facilita o quê? Com que a população de todos os outros bairros, então, possa o quê? Se deslocar sem percorrer o quê? Grandes distâncias. Porque imagina, se eu moro lá no Lençol e fosse aonde estivesse então o bairro comercial, fosse lá no Rio Vermelho ou fosse lá em Serra Alta, olha só todo o percurso que eu ia ter que me deslocar, né? Assim como normalmente esses bairros ficam na região central das cidades, independente do bairro que a pessoa mora, né? Ela só vai o quê? Vai se concentrar pro centro da cidade. Isso mesmo. E para finalizar, eu deixo essa sugestão, então, de vídeo, né? No vídeo a seguir, você irá ver um pouco sobre o tema da nossa próxima aula, que são o quê? Os tipos de bairro. Isso mesmo. E para a tua atividade de hoje, você vai precisar do seu caderno, lápis de escrever e a sua borracha. Até a próxima aula. Se cuidem!